foi a maior atuação do Atlético desde a inauguração da Arena MRV. O Atlético simplesmente massacrou a equipe do Fluminense do primeiro ao último minuto, não deixou o adversário jogar e jogou muita bola. O Atlético, ele voltou a jogar como no início do trabalho do Milito, com uma grande diferença: organizado ao se defender. Foi o Atlético que criava um caminhão de chances, muitas jogadas pelos lados do campo, com o Scarpa inicialmente pela direita e o Arana pela esquerda, muita jogada passando pelos pés dos atacantes, Paulinho e Hulk, o Bernard muito participativo, os dois volantes jogando à frente da linha do meio de campo, a saída com 3 jogadores. Isso tudo aconteceu no início do Gabriel Milito, de trabalho dele no Atlético. Só que quando o adversário recuperava a bola, era um Deus nos acuda. É um Atlético espaçado, não conseguia encaixar a marcação, sofria com contra-ataques. Hoje, o Fluminense não encaixou um. Hoje o Atlético foi organizadíssimo ao atacar e ao defender. Foi o Atlético do início do Milito atacando e foi o Atlético dos mata-matas defendendo. Foi o Atlético organizado e eficiente atacando, foi o Atlético eficiente e organizado defendendo. E no segundo tempo foi o Atlético eficaz finalizando, pelo menos a maioria, e eficaz defendendo. Todos tiveram grandes atuações. Todos jogaram bem. Alguns passaram por percalços na partida. O Hulk, quando perdeu o pênalti e sentiu a perda do pênalti no primeiro tempo, errou muito na primeira etapa e se redimiu no segundo tempo, jogando mais pela direita, dando assistência para o gol do Daverson e lutando como de costume do Hulk. O Paulinho é um cara importantíssimo para esse time do Atlético. O Paulinho é um cara que se entrega muito, é o artilheiro da Libertadores, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, foi o artilheiro do Galo na Libertadores no ano passado. É um cara que com a bola nos pés participa demais do jogo, joga como atacante, como meia, mas como finalizador é um perna de pau. Como perde gols o Paulinho, mas não desiste hora nenhuma. Como se entrega em campo o Paulinho, foi dele a recuperação de bola no segundo gol do Daverson. Então ele também teve participação nessa vitória grandiosa do Atlético. O Scarpa fez um jogo monstruoso hoje diante do seu ex-clube. O Scarpa jogou demais como ponta direita, como ponta esquerda, como meia direita, como meia esquerda. O Arana fez um senhor jogo, como lateral jogando por dentro, como ala pelo lado esquerdo. E o Daverson, né? O que falar do Daverson? Que estrela tem o Daverson? 3 bolas chegaram no Daverson. A primeira ele guardou, a segunda ele deixou o Paulinho na cara do gol mesmo, era só o Paulinho e o gol, o Paulinho perdeu. E na terceira ele guardou de novo. Que estrela tem Daverson e que já tem gol em final de Copa Libertadores, pelo Palmeiras. Como o Paulinho perde muito gol, mas tem muita qualidade e participa muito do jogo, o Daverson participa menos, não tem a qualidade do Paulinho, em compensação, para finalizar, é um monstro. E defensivamente, né? Que partida de Alonso, de Batalha, mas principalmente de Lianco. Que partida do Lianco pelo lado direito, saindo como um zagueiro, defendendo como um lateral, atacando como um lateral também, dando passe para quebrar a linha do adversário, e fez isso algumas vezes. Que jogo fez o Lianco? Então dá para destacar todo mundo, com alguns senões evidentemente, e o Atlético simplesmente não deixou o Fluminense do Mano Menezes jogar. O Fluminense que faz um grande retorno de Campeonato Brasileiro, o Fluminense que eliminou o Grêmio na Libertadores, o Fluminense que fez um jogo muito inteligente contra o Galo no Maracanã, o Fluminense que para muitos era o favorito a avançar. E esse Fluminense simplesmente não viu a cor da bola e nem da camisa do goleiro do Atlético, o Everson, que foi uma espécie de quarto zagueiro do Atlético, que distribuía bolas, porque para pegar ou era bola recuada ou era cruzamento na área. O Everson não teve o papel que Everson tem costume, que é de fazer grandes defesas, que é de salvar, que é de entregar pontos ao Atlético. O Atlético, eu repito, teve nessa noite de Copa na Arena MRV a sua maior atuação desde a inauguração da sua casa. E para terminar, que atuação do técnico Gabriel Milito. E que legal que o Thiago Reis lembrou dele na hora de votar no melhor em campo. Porque quando ele muda, ele poderia ter colocado outro meia, o Rubens, como todo mundo estava pedindo, no lugar do Bernard. Não, ele põe o Daverson. E não só isso,
ele tira o Scarpa da direita, manda para a esquerda, ele traz o Arana para o centro, ele abre o Hulk na sua posição de origem, né? Quem não se lembra do Hulk, ponta direita, e deixa Paulinho e Daverson como atacantes. E o primeiro gol do Atlético é uma jogada do Arana pelo corredor central, que acha o Scarpa ponta esquerda, que faz o cruzamento, e o centroavante Daverson de cabeça faz 1-0. Então, teve a assinatura da mexida do técnico Gabriel Milito no lance do primeiro gol do Atlético. E no segundo também, porque foi o cruzamento do ponta direita Hulk, que já não era ponta nessa hora, já tinha o Scarpa voltado para o lado direito, para o Daverson de cabeça fazer o 2-0. A vitória é merecidíssima, mas o placar não. O placar não é justo. O placar justo seria um 5, um 6-0 para o Atlético, nessa noite inesquecível para o torcedor de Copa Libertadores da América. Que venha outro grande jogo, que venha outro grande adversário, que venha outro campeão pela frente, que venha o River Plate, o Monumental de Núñez, que venha Buenos Aires, mas que venha antes disso a Arena MRV, Belo Horizonte, e essa torcida que nunca desiste, essa torcida, Cirilo, que sempre acredita.